Então, vou falar um pouquinho para vocês do autor chamado C.S. Lewis, ou Lewis, como os ingleses gostam de falar, porque ele tem origem irlandesa, nasceu em Belfast em 1898. Nasceu em Belfast em 1898 e veio a falecer em Oxford em 1963. Esse ano comemorando 120 anos, né? Enfim, e nós temos alguns momentos importantes na vida dele, como a infância, né? Principalmente o episódio da morte da mãe dele, quando ele tinha de 8 para 9 anos de idade. Ela veio a falecer de câncer, né? E ele já veio de um lar cristão. A mãe era filha de um pastor presbiteriano, o pai era anglicano e a família toda anglicana. E ele orou a Deus que Deus curasse a mãe dele, e isso não aconteceu. Então foi uma grande decepção religiosa na vida dele. Mas depois aconteceram outras coisas, não foi o único motivo pelo qual ele acabou caindo no ateísmo, que foi principalmente a experiência escolar dele. Ele passou por várias escolas experimentais. Quando o pai perdeu a esposa, ele se desequilibrou emocionalmente e não se via capaz de cuidar da educação nem do Lewis nem do irmão mais velho dele, Warren. Então ele resolveu colocar os meninos em colégios internos, e esses colégios marcaram negativamente a vida dele, né? E principalmente um que era confessional e cujo diretor foi depois internado como louco e tudo. Então ele passou coisas terríveis nesses colégios, principalmente a questão das gangues, né? Que a gente tem o famoso bullying hoje, né? Porque ele gostava muito de bibliotecas, ele não era chegado aos esportes, ele tinha uma deficiência na mão, enfim. Então ele sofreu bastante nesses colégios, até que um dia o pai disse ok, quando ele não aguentou mais as reclamações do filho com relação a uma escola, depois outra, depois outra, depois outra, e ele disse, então tudo bem, então eu vou contratar um professor particular para você ter aulas homeschooling, né? E era o professor que ele havia tido na infância, e ele tinha toda uma educação das artes liberais, né? Clássica, grego, hebraico, o trivium e o quadrivium. Então ele aprendeu com esse professor que era ateu, aprendeu muitas coisas importantes, né, da cultura geral, e tanto que ele aprendeu tanto línguas e grego e os autores, os filósofos, que ele conseguiu entrar em Oxford para estudar. E foi nessa época, mais ou menos, que ele também já havia passado pelo ateísmo e estava de namoro com a antroposofia, né? Então ele entrou em Oxford, e assim que ele entrou em Oxford, ele conheceu o Tolkien. E ele escreve no diário dele, olha, que interessante, hoje eu conheci um grupo de cristãos e que, pasmem, eles também são inteligentes.
Então ele coloca isso como uma observação no diário. Aliás, os diários dele podem ser lidos até a conversão, e são muito interessantes de serem lidos porque é toda uma perspectiva de vida dele anterior à conversão dele. Então, quando ele conhece Tolkien, ele percebe, tem todo o episódio dele ir para a guerra, conhecer um rapaz com o qual ele fez muita amizade, que ele fez um pacto de cuidar da mãe dele quando ele morresse, e se o Lewis morresse antes, esse amigo cuidaria do pai dele. Então foi um pacto. Esse amigo morreu e ele cuidou da mãe dele para o resto da vida, praticamente conviveu com ela o resto da vida. E, enfim, também marcou a vida dele esse episódio da guerra e tudo mais, mas principalmente amizade com esse grupo que depois ele reatou, e fundaram até um clube chamado Inklings. Mas antes deles fundarem esse clube, ele teve uma conversa memorável com Tolkien, porque naquele meio tempo ele se deu conta de que não só ele tinha adquirido amizades de pessoas cristãs e tinha simpatizado com eles bastante, como ele se deu conta de que os livros de que ele gostava, no fundo, todos eles eram livros de autores cristãos. Então ele diz no diário: para onde eu fujo não tem jeito, quase não tem escapatória, porque Deus me persegue. Então ele diz que Deus é o grande caçador, ele é a caça, né? E, enfim, para todo lado que ele olhava, haviam cristãos, havia literatura cristã, e Chesterton principalmente, mas também George MacDonald, que foi um autor de contos infantis, que foi pastor presbiteriano também, e que o influenciou profundamente, tanto que ele tem uma antologia dedicada a George MacDonald. E ele diz que esse George MacDonald, ele conheceu na adolescência, e esse George MacDonald, antes dele se converter, quando ele ainda era ateu, ele foi que batizou a imaginação dele. Então ele descobriu uma coisa muito importante, que é aquelas pessoas, até então, ele tinha fugido de Deus, ele queria evitar ao máximo que Deus interferisse na vida dele. Então ele percebeu que aquelas pessoas que fecham as portas para Deus por algum trauma, alguma mágoa contra Deus, algum problema psicológico, enfim, elas fecham a sua mente racional para Deus, mas elas deixam uma porta dos fundos aberta. E essa porta dos fundos, depois Lewis descobriu que é joy, a imaginação. Joy, que é um termo técnico, virou termo técnico no linguajar louisiano, né? Que é também o título da autobiografia dele, Surprised by Joy. O que é joy? Joy é aquele sentimento, aquela saudade que você tem. Em alemão tem um termo técnico também da filosofia que dá conta desse joy, que é Sehnsucht. Sehnsucht, que é a saudade do brasileiro, né? É aquele sentimento que não se pode definir exatamente o que vem a ser, mas que é um afã, um desejo profundo por algo que, no fundo, nós não temos acesso, né? Mas que, por ser tão contundente, você sabe que ele tem que existir. Então, existe uma outra passagem que o Lewis compara esse desejo à nossa vontade de comer chocolate, por exemplo, né? Comer alguma coisa. Ora, se existe a vontade de comer chocolate, então é porque chocolate existe. Nenhum índio que morou na Amazônia a vida toda vai ter desejo de chocolate. Para ele o chocolate não existe, né? Só quem provou, e isso arquetipicamente, né, em algum momento aí da história universal, né, só quem provou
lá no passado, lá no paraíso, provou dessa coisa pela qual nós temos afã e temos busca e desejo, é que pode ter esse desejo por essa coisa. Então, se nós temos um desejo por algo que vai além do aqui e agora, que é indescritível, que é intangível, que transcende tudo, então isso é sinal de que essa coisa tem que existir. E o Tolkien, essa conversa que eles tiveram uma noite ali, que eles tinham muito esse hábito de conversar, beber, fumar e debater os seus escritos e os seus manuscritos e debater a mitologia e as histórias, enfim. Nessa noite o Tolkien disse: Lewis, você já reparou numa coisa? Entre as várias histórias que a gente costuma ler e que a gente gosta de ler, existem os mitos e existe o Evangelho, a história da paixão de Cristo. Você já reparou que a semelhança entre essas histórias? E o Lewis disse: sim, já reparei. Existe a ideia de um Deus primeiro um pecado, né? um mal que acomete a humanidade, depois um Deus que se condói com a humanidade, que desce para a humanidade, se mistura com os seres humanos e de alguma forma traz a salvação, e junto com essa salvação ele ascende, faz a humanidade toda ascender junto com ele. Pois é, Lewis, acontece que em Cristo o mito se tornou fato. Simples assim, ele falou. E aquilo caiu feito uma bomba para o Lewis. Ele entendeu imediatamente o que o Tolkien estava querendo dizer, ou seja, o que aconteceu de fato na história de Cristo, da salvação da humanidade, de um Deus que desce até a humanidade, se humilha, se encarna, aí que o conceito de encarnação é fundamental, de um Deus que se encarna e que ascende de volta, depois que ele se sacrificou, morreu e tudo mais. Esse tema, ele está previsto nos mitos, ele é como se fosse uma sombra, ele está projetado nos mitos, ele está desejado nos mitos. É um desejo que a humanidade tem arquetípico, né? De um Deus que vem salvá-lo. Então, nessa noite ele diz que se tornou o mais relutante de todos os convertidos. Porque aquele Deus que ele tentava de todo jeito impedir que interferisse na vida dele, finalmente o encurralou. Ele não tinha mais escapatória. Ele estava se vendo numa cilada, num checkmate, né? Então ele disse: naquela noite eu me ajoelhei e fui o mais relutante de todos os convertidos. Inclusive tem uma biografia com esse título, do Downing, que é o mais relutante de todos os convertidos, que ele relata esse percurso, exatamente como foi, em minúcia de detalhes, as várias fases dessa jornada do Lewis para fora do cristianismo. Ele veio de um meio anglo-católico, anglicano, não sei como você prefere, mas ele saiu desse meio e retornou. Então houve uma ida e uma volta. E tanto que o primeiro livro que ele escreve após a sua conversão é o Regresso do Peregrino, né? Então o Regresso do Peregrino nada mais é do que uma paródia do livro do Bunyan, que é o The Pilgrim's Progress. E o Lewis teve a sacada de dizer: não é o Pilgrim's Progress, é o Pilgrim's Regress. Ou seja, a caminhada do ser humano atrás do seu sonho, daquele elan vital, daquela busca por uma coisa que não tem definição, não tem como você exprimir. Essa busca, na verdade, é uma volta.
Não é você que vai atrás do sonho, é o sonho que vem atrás de você. É Deus que te pega, é Ele que te encurrala e você não tem escapatória. Então demorou mais 3 anos quase, até o Lewis, daquela noite fatídica, ele reconhecer que não só Deus existe, do ateísmo ele se tornou teísta, como esse Deus tem nome e tem uma personalidade, e é uma pessoa chamada Cristo. Então foi essa a história da conversão dele. Agora, você me pergunta, ele se converteu a quê? Como bom filho, a casa torna. Então, ele saiu do anglicanismo, voltou para o anglicanismo. Só que essa conversa, esse diálogo, ele sempre manteve aberto com o mundo católico. Tanto que ele tinha muitos amigos, padres, freiras, ele dava muita palestra para um grupo de freiras que sempre convidava ele. Elas eram os fãs número 1 dele. Né? Então ele sempre manteve esse diálogo com o mundo católico. Ele tinha, no livro que eu traduzi, tive o privilégio de traduzir pela Realizações, chamada A Imagem Descartada, ele é um dos pouquíssimos livros em que ele fala do protestantismo, que ele faz uma crítica ao catolicismo, no sentido do catolicismo ele ter criticado que o catolicismo esqueceu as suas raízes, esqueceu a imagem do homem medieval, que era uma imagem de alguém que olha para fora, para o universo, não para dentro, para si mesmo. Ele olha para fora, para o universo. Ele mantém a sua mente aberta para a totalidade do real. E esse homem, essa visão de mundo, essa imagem, ela foi descartada. Essa concepção de mundo, esse Sitzemleben, né, medieval, foi perdido no catolicismo, e essa é a grande crítica do protestantismo. Né? Mas é um dos únicos livros, as obras em que ele fala de literatura, são as únicas em que ele faz crítica ao catolicismo. De resto, ele sempre se manteve em diálogo, né? E sempre aberto para conseguir fazer pontes, né? Então, como bom anglicano, ele sempre foi construtor de pontes, sempre buscou o diálogo, né? E a conversa entre as várias denominações do cristianismo. Então, o anglicanismo ele é marcado por não ter uma linha clara de doutrinária, não ter uma doutrina confessa além do credo apostólico e do credo niceno, né? Então, o anglicanismo ele busca esse meio, esse caminho do meio, né, entre o mundo protestante e o mundo católico, né? E o Lewis ele sempre, se nós formos analisar cristianismo puro e simples, né, que é o clássico apologético dele, que foi escrito em cima de broadcast talks, né, de palestras radiofônicas que ele deu na época da guerra, porque foi convidado pela BBC de Londres para passar uma mensagem de esperança para as pessoas durante a guerra, no pós-guerra, etc. Ele usa, nessa obra, ele usa a imagem de uma casa para representar o cristianismo. Uma casa que tem vários cômodos, né? E um grande hall de entrada. Então, cada cômodo da casa é uma vertente do cristianismo. E ninguém deve ficar só no hall, porque ninguém vive no hall. É nos cômodos que nós nos alimentamos, que nós dormimos, enfim. Né? Então, ele sempre buscou essas pontes, esse diálogo entre as vertentes do cristianismo.
Então, sobre as fontes de que ele bebeu, além do trivium e quadrivium que eu já falei, ele era muito chegado aos pais da igreja, a patrística, né? Então ele leu muitos pais da igreja e ele era eclético, assim. Tem a biblioteca de C.S. Lewis, que quem quiser que leia, eu de memória sou péssima para lembrar autores, mas ele tem uma biblioteca enorme de autores que ele leu, tanto que a dificuldade de traduzir, eu sou tradutora de 7 livros, eu acho, 7 ou mais livros dele, a dificuldade que o tradutor tem de traduzir não é tanto o estilo, também é o estilo, porque é bem próprio, o humor inglês, etc., mas principalmente a quantidade de autores que ele cita, e cita de memória, e cita como se fossem grandes amigos, né, colegas, e a gente nunca ouviu falar nesses autores, né, e aí ele cita em grego, em latim, enfim, aí o tradutor ele fica de cabelo em pé, né, mas então... esse ecletismo dele, esse interesse que ele tinha por vários tipos de literatura, também marcou o estilo dele. Então, existem estudos sobre a multifacidade dele, né? A multiplicidade de facetas dele como autor, né? Porque ele abrange vários gêneros literários e de uma forma brilhante em todos. Então nós temos livros apologéticos, de teologia, muitos criticam, não reconhecem que ele seja um teólogo, mas, e não era, de fato, não de carteirinha pelo menos, ele não estudou teologia propriamente dita, mas como ele era um autodidata em várias coisas, filosofia e teologia, com certeza eram áreas de domínio dele, que ele transitava de uma forma profissional, digamos assim, por autodidatismo, por meritocracia, né? Agora, isso na apologética, na teologia. Na filosofia, ele também escreveu algumas coisas sobre ética, sobre virtude, valores, etc. Na parte de literatura, ele também se destacou, tanto que os cursos de letras, muitos livros, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, eu encontrei muitos livros que eu não tinha encontrado em lugar nenhum na Faculdade de Letras da USP, né? Inclusive, alguns, para minha raiva, tinham sido surrupiados. Então, para vocês verem o interesse que ele tinha. Então, qualquer faculdade de letras vai ter o nome de Tolkien e vai ter o nome de C.S. Lewis lá no seu banco de dados, né? Então, ele é uma referência na sua área de especialidade, que é a literatura, que é a área de letras, né? Ao mesmo tempo, ele é um autor popular. Então, isso foi um dos motivos que fez com que demorasse que ele fosse reconhecido no mundo acadêmico, né? Porque ele era muito popular por conta dos livros de Nárnia, mas não só os livros de Nárnia, que abrangem um público mais infanto-juvenil, mas também adulto. Também as obras de ficção científica, né? E a ficção científica ela tem um preconceito maior. Também as obras de ficção fantasia têm muito preconceito da parte da academia, mas a ficção científica, em especial, existe essa barreira, né, do mundo. Parece que não há um diálogo possível entre o mundo acadêmico e o mundo da ficção, da fantasia, enfim, isso é lamentável e espero que reversível algum dia, né? Mas enfim, então ele escreve na área popular de fantasia, escreve, por exemplo, o Till We Have Faces, até que tenhamos rostos, como foi traduzido, é um mito. É um mito que ele chama de recontado, porque é o mito de Édipo, a história de Édipo contada
aliás, de Psique, desculpe, de Psique e Eros, né? Contada do ponto de vista de uma mulher. Então, isso também é revolucionário, um homem escrever narrando na primeira pessoa uma mulher, né? Então, é um mito, é uma narrativa mitológica. O Regresso do Peregrino é uma alegoria, é a única alegoria. Eu não classifico a Crônicas de Nárnia no gênero alegórico, mesmo porque ele fala muito sobre o perigo de uma interpretação alegórica das crônicas. Ele se opõe a esse tipo de interpretação, porque não existe uma relação um a um dos personagens das crônicas com o mundo real ou com a questão dos evangelhos. É possível fazer um paralelo, mas sempre fazendo paralelos e não fazendo sobreposições. Então, a alegoria, ela tem muito isso de a fé é um personagem, a alegria é um personagem, enfim, a paciência, o cristão é um personagem. Então, as coisas se sobrepõem e a moral é uma só. A moral é imposta na alegoria. Existe uma moral só. No caso das crônicas, não. Né? Existe uma multiplicidade enorme de possibilidades de interpretação, inclusive a interpretação zero. Porque há pessoas que veem as Crônicas de Nárnia, assistem os filmes, leem os livros e não fazem associação nenhuma com o cristianismo. E graças a Deus por isso, porque é possível. O Lewis teve a genialidade de escrever histórias que usam uma linguagem universal que todo mundo pode entender, seja cristão, seja não. O leão pode ser um político, pode ser enfim, né? É possível dar várias interpretações e era essa a intencionalidade dele. Ele queria que cada pessoa pudesse ler os livros de Nárnia com a sua total liberdade de dar a moral, de dar a aplicação, de dar a interpretação que quisesse. Então, ele tem todos esses estilos. O estilo dele é único, claro, né? Como qualquer autor tem um estilo único, né? Picasso tem um estilo único de pintura e os autores têm estilo único de escrita também. Mas dentro desse estilo ele tinha uma multiplicidade enorme de gêneros que ele abarcava, né? Então isso é um dos pontos da genialidade dele. Como é possível? E poesia, né? Esqueci da poesia. Ele se considerava um mau poeta, mas ele tem poesias muito bonitas, muito, muito importantes, né? Tanto que ele teve que meio que uma decepção com a poesia, porque os 2 primeiros livros que ele escreve são poemas narrativos. E ele escreve antes dele se converter. E eles não fazem sucesso. Ele escreve com um pseudônimo, o Daimer e um outro, esqueci o nome agora, algo com correntes, enfim. É um poema narrativo, são 2 poemas narrativos que ele publica com pseudônimo e que não fazem sucesso. O sucesso, aliás, é uma curiosidade muito interessante, que ele começa a fazer sucesso como autor depois que ele se converte. Que parece que a imaginação dele aflora, né? E ele começa a usar da arte e da imaginação de uma forma mais solta, mais livre e mais competente, né? Então, isso sobre a diversidade do estilo dele, dos gêneros que ele abarca. Bom, primeiro sobre a organicidade da influência dele, né? É um fenômeno, sem dúvida, o fato dele ter conseguido penetrar tantos
tantas mentes diferentes, né, em tantas áreas diferentes. Então, ele conseguiu influenciar tanto a cultura geral, principalmente os países de língua inglesa, né? Ele é recomendado como obras de escola, né? Dentre os livros recomendados para as escolas, para serem lidos. E ele faz parte... Imagine Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato nos tempos áureos, porque hoje já não é mais tanto, né? Mas nos tempos áureos ele era considerado assim, né? Como uma literatura sine qua non, inquestionável, que faz parte já intrínseca da cultura. Ele influenciou a parte literária, né? As letras, pessoas que estudam profundamente a literatura conhecem o Lewis, já ouviram falar, já leram, enfim. E principalmente na área de crítica literária, há um livro que foi traduzido pela Unesp, chamado Crítica Literária e Experimento. Então, ele tem interesse acadêmico, né? Então, ele influenciou o mundo acadêmico, ele influenciou o mundo político, porque pessoas influentes no meio político leram Lewis. Ele influenciou o mundo religioso, principalmente, talvez, né? Grandes evangelistas, grandes missionários. Eu tenho uma lista, eu não sou boa para lembrar de nomes, mas pessoas como John Packer, Coulson, e outros evangelistas e missionários do mundo, Billy Graham, né? Existe um diálogo, houve um contato entre o Lewis e o Billy Graham, inclusive. Então, ele teve essa influência direta e indireta no mundo religioso, né? Ele é considerado um dos autores mais citados por domingo pelos pregadores no mundo inteiro, né? E ele é considerado, ao lado de Chesterton, o maior apologista do século XX, né? Então, essa influência é inegável, né? E também o imaginário das crianças, né? O Leão, a Feiticeira, principalmente, né? Crônicas de Nárnia fazem parte da infância de muitas pessoas, né? Não só no mundo de fala inglesa, mas também o mundo todo, né? Então, eu estou tentando a minha frente de batalha, digamos assim, de torná-lo mais conhecido no mundo educacional, na educação, né? Porque ele era um professor, antes de tudo, né? Ele era um homem voltado para a formação do ser humano. Então, a ideia de Bildung, né? Formação, Bildung em alemão, tem a ver com Bild, né? Com imagem. E eu, particularmente, sigo a teoria de que não existe educação sem imaginação, né? Sem o elemento lúdico, o elemento imaginativo, sem a literatura, que é a guardiã da imaginação, né? Então, não existe educação sem o lúdico, sem a literatura, sem a imaginação. Então, e ele foi o porta-voz disso. Ele vivenciou isso e ele praticou isso nas suas obras, né? Ele formou mentes, ele formou vidas através da imaginação, usando uma linguagem. E mesmo os livros, isso que é interessante, por falar em estilo, falando um pouquinho mais de estilo, mesmo os livros mais técnicos dele, da área de literatura, de filosofia, enfim, são permeados de imagens. Então, ele volta e meia usa figuras, analogias. Ele é o rei da analogia. Ele usa muitas analogias. Por exemplo, vou dar um exemplo só, da ética como sendo uma frota de navios, né? Que a frota de navios, se ela não tem uma direção só,
né? Vira bagunça. E cada navio tem que cuidar da sua tripulação e tudo mais, mas tem que cuidar ao mesmo tempo do todo. E isso que é ética. Você ao mesmo tempo cuidar da sua moral, né? Do seu dever, sem perder de vista o rumo que a totalidade, que a sociedade toda, que a comunidade toda está tomando. Então, essa ideia da parte do todo, né? Que depois ele junta com a ideia da orquestra também, né? Que tem que ter um maestro. Então, a ética no entender do Lewis é um todo que é composto de partes orgânicas, né? A ética não pode ser vista como um conjunto de regras ou um código fechado, um código rígido, um moralista. A ética nunca foi isso, né? A ética tem a ver com estilo de vida, com atitudes, comportamentos, com posturas diante da vida, né? Com direcionamentos de um todo, cujas partes têm que estar harmônicas com esse todo, né? Então ele usa, toda hora ele usa analogias, e isso que mostra a genialidade dele como comunicador, né? E como educador, porque ele soube como ninguém moldar. Eu não gosto muito da analogia do molde, porque parece que a pessoa é inerte, né? E não é verdade, as pessoas não são inertes, elas interagem. Mas ele soube interagir com as pessoas, né? No sentido de formá-las para se tornarem pessoas melhores, né? Então, isso com relação à influência e com relação às adaptações dos filmes. Eu tenho uma opinião particular e eu acho que o Lewis, não faço ideia como seria a reação do Lewis, porque ele ia pouquíssimo ao cinema, né? O que ele assistiu foi a adaptação de Walt Disney, se não me engano, foi da Branca de Neve, mas um clássico do Disney, que foi um dos únicos filmes que ele assistiu. Então, ele não saberia dizer por simples desconhecimento de causa, né? Então, eu não sei a opinião que ele teria, mas a minha opinião particular é que foram muito felizes as adaptações, porque elas tentam trazer para uma linguagem contemporânea um conteúdo que era formador dessas pessoas, né? Que tinha esse Bildung, essa formação como objetivo, né? Não são filmes fúteis, não são filmes hollywoodianos que simplesmente querem fazer o show e vender. Não, eles buscam, existem os diálogos, né? Claro que os livros, não dá para comparar nunca o filme com um livro. Aliás, não se compara um filme com um livro, não adianta. São linguagens diferentes, são mundos diferentes, enfim, são intencionalidades diferentes, objetivos diferentes. Então, para mim, não dá para você comparar diretamente um livro a um filme, não importa qual. Mas no caso das crônicas, eu acho que o livro é muito mais rico em termos de diálogos, em termos de filosofia pura, né? Que faz você refletir realmente sobre as questões que estão em jogo. Mas o filme, ele tenta, pelo menos, alguns temas trazer, né? Então, claro que existem, as batalhas são muito mais destacadas, então tem sangue, enfim, tem as lutas e tem o romance que não é destaque em nenhuma das crônicas, romance nenhum tem destaque nas crônicas, mas nos filmes aparece, então tem que aparecer, porque senão não vende, né?
Então, essa é a minha opinião sobre os filmes, mas existe também toda uma turma que está controlando avidamente essa produção desses filmes. Então, não é por acaso que eles foram bem produzidos, porque o próprio enteado do Lewis, Douglas Gresham, ele foi um dos diretores, né? Então ele cuidou, né? Ele tentou fazer com que Hollywood, todo esse glamour, não sobrepujasse o conteúdo dos filmes. Bom, o que eu tenho a dizer sobre o Lewis é muito mais do que isso, claro, não daria, eu poderia falar semanas aqui sobre Lewis, porque, aliás, é uma vida que eu dediquei a ele, mas o que importa para o grupo de literatura católica é que vale a pena lê-lo, né? Se você é católico, se você não é, não importa, porque você vai achar o seu nicho. Porque o Lewis ele dá brecha para várias interpretações e para várias vertentes do cristianismo. Então, acha o seu Lewis, que ele vai te achar também. Tá bom?